Repeti a palavra do domingo passado, eu soube que foi uma benção, eu não estava aqui, não consegui essa semana tempo hábil para ouvir a palavra. Então, se você quiser repetir, fica à vontade, que os irmãos não vão ficar chateados, tá bom? Vamos abençoar a vida do Robson, querido. Estende sua mão para cá, não precisa ficar de pé. Senhor, nós te damos graças pela vida do teu filho, pela unção derramada, Senhor, sobre ele, por ver o crescimento do Robson, Pai, e o compromisso dele com o Senhor. Que nessa noite, Pai, ele seja um instrumento do Senhor para nós aqui nesse lugar. Que a tua voz, Senhor, seja ouvida, Pai, não só aqui, mas por todos aqueles que irão assistir essa live ou já estão assistindo. Que a mesma unção que está sobre nós seja derramada em cada casa, em cada família, em nome do Senhor Jesus. Guia o Robson, Pai, aonde o Senhor quer nessa noite. Assim nós oramos. Amém. Amém. Pais queridos, boa noite. Não falei com todos, mas não vou repetir. Não vou repetir, porém pode ser que vai ter que assistir a live, tá lá. Porém pode ser que saia alguma coisa meio que parecido, mas não igual. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Falei aqui no domingo passado, que eu tenho passado um período ali em 1 Samuel, e lendo o livro também, e o Senhor já aconteceu isso. Tá bom, acho que vai dar certo. E aí eu tenho passado um tempo lendo 1 Samuel e quero compartilhar algo com vocês que está ali também, 1 Samuel. Não sei se vou ler todos os capítulos, que são grandes, mas está em 1 Samuel, capítulo 15, capítulo 23, capítulo 24, capítulo 30. E aí, se você quiser tirar um tempinho na sua casa para fazer essa leitura, fique à vontade. Um livro muito bom para ler. E eu quero compartilhar com você nessa noite sobre como ouvir e obedecer à voz de Deus em meio ao caos. É fácil? No meio da turbulência mas a gente vai ver aqui que é possível. Não é fácil, porém é possível. E aí esse livro de 1 Samuel ensina a gente sobre isso. Se você não leu ainda, te convido a ler, porque é uma leitura muito boa para o nosso aprendizado. E a gente vai ver aqui no decorrer dessa palavra que o caos ao nosso redor nunca pode ser, nunca pode ser maior que a clareza da voz de Deus nas nossas vidas. A voz de Deus, ela tem que ser sempre mais clara. Não importa o que você está passando, não importa o que eu estou passando, não importa. Em meio ao caos, a voz de Deus, ela tem que ser sempre clara para nós. E como ouvir e obedecer à voz de Deus?
nessa situação. A gente vive, nós vivemos num momento onde são muitos barulhos, não são assim, no nosso ouvido, notícia, redes sociais, né? Muitas opiniões, os nossos sentimentos que às vezes quer nos confundir, medo, ansiedade, a gente já falou sobre isso aqui. Os ansiosos demais aqui da conta. A dele está lá, ó. E o problema nunca foi Deus deixar de falar conosco. Mas esses barulhos às vezes nos atrapalham. Então o problema não é Deus. O problema somos nós que às vezes deixamos de ouvir a voz clara de Deus e damos atenção para tudo isso aqui. Os noticiários, a ansiedade, o medo que quer nos parar o tempo todo. Então o problema nunca vai ser Deus. Porque o Senhor, Ele está o tempo todo querendo nos alertar, está o tempo todo querendo falar conosco. Se a gente for sensível, a gente vai perceber, vai pegar o time e vai ouvir claramente o Senhor falando conosco, né? E aí uma pergunta, antes de ler aqui qualquer versículo, antes de continuar aqui: o que está governando as nossas decisões? A voz de Deus? Ou todas essas outras coisas aqui que eu falei, que eu citei? O que tem governado as suas decisões? E às vezes a gente para analisar um pouquinho assim. O medo é normal, não é? O medo. Quem é que não tem medo aqui de fazer qualquer, né? Seja numa compra de algo que você não tem conhecimento, você fica pesquisa, dá aquele medo, compro ou não compro. Não é assim? O Senhor fala conosco para a gente falar algo para alguma pessoa, e aí você fica naquela, falo ou não falo? É o Senhor mesmo, isso é coisa de mim, é coisa da minha cabeça, falo ou não falo? Então o medo sempre existe, mas o medo não pode nos parar. O medo não pode nos paralisar. Então, se é isso que está te parando, se é isso que está te governando nas suas decisões, é noite da gente declarar que o Senhor é mais forte, é todo-poderoso. Para ser mais claro que todo o medo que nos rodeia, né? Ele é um Deus todo-poderoso para quebrar todas as nossas ansiedades, todo o medo, toda aquela opinião que você não deveria ter escutado, não é boa. Mas aí você ainda assim dá aquela atenção ali para aquela opinião. Mas em nome de Jesus, tudo isso que eu falei aqui, tudo isso que eu citei, nessa noite eu creio que vai ser quebrado em nome de Jesus. Amém? E aí dentro de 1 Samuel, eu falei com a Adri, amor, eu vou deixar para você aí que ela me pediu, né, as passagens que eu ia ler. Eu falei, anota aí, mas é muita coisa. Se eu ficar lendo capítulo 15, capítulo 23, vai virar vigília, até terminar. Então anota aí, mas não sei se eu vou ler tudo. Mas quando a gente olha para a Bíblia, principalmente no 1 Samuel, a gente vai ver que existe ali 2 cidadãos. A gente vai falar nessa noite de Saul e o Davi, o pequenino Davi. E quando a gente olha para esses dois
para esses dois homens, a gente vê que os dois foram escolhidos por Senhor para estar naquela posição ali. Foi ou não foi? Quem conhece aqui a história de Saul, a história de Davi, a gente vai ver que quem colocou Saul naquela posição ali foi Deus. Quem deu um jeito de tirar também foi Deus. Mas a gente vai ver no decorrer da história que os dois foram ungidos por Deus, os dois receberam direção divina, os dois também enfrentaram as suas crises, mas um perdeu o reinado, o outro conquistou o reinado. Um perdeu o reinado porque estava ali, começou a fazer suas próprias vontades, talvez ouvindo as pessoas que não deveriam. A gente vê ele muito em batalha com seus soldados. E aí rola uma diferença entre os dois ali. E não foi a intensidade do caos a diferença dos dois. Por que eu estou falando isso? Os dois tiveram as suas dificuldades, tanto Saul como Davi. Mas a diferença estava em quem eles decidiram ouvir. A gente vai ver no decorrer da palavra que houve essa pequena diferença. Davi sempre ouvindo e pedindo direção ao Senhor, e Saul um pouco perdido nas suas decisões. E aí a gente vai ver no 1 Samuel, no capítulo 15. Não vou ler tudo com vocês, senão a gente vai perder muito tempo, você pode ler em casa. A gente vai ver ali naquela história ali que Saul, ele recebeu uma ordem do Senhor. Eu ia falar simples, mas não sei se cabe essa palavra tão simples. Ele recebeu uma ordem do Senhor. Quem lembra aí? Os estudiosos aí. Para destruir completamente os amalequitas, não é isso? Outro dia eu conversando com a Elisa ali na porta, a gente ainda citou um pouco dessa passagem. Mas essa era a ordem para Saul. Para destruir, acabar com tudo, não deixar nada. Mas aí surgiu o caos. Por que surgiu o caos? A gente vai ver na história que alguns dos soldados queriam guardar algumas coisinhas, as melhores coisas. Não é isso que a história fala? E Saul que fez? Os soldados decidiram guardar algumas coisas, aquilo que eles achavam que era bom para eles. E Saul? Será que... guardar nada aí não. Pra gente acabar com tudo, ele fez isso? Ou ele não queria se indispor com o soldado? Ou ele queria ficar bem na foto? E esquecendo daquilo que o Senhor tinha falado, tinha ordenado a fazer. E a gente vai ver que o próprio Saul, mais para frente, quando ele mesmo narra: eu temi o povo. Quando você estiver em casa, lê. É muito interessante, muito bonita essa história. Ele mesmo narra: eu temi o povo. Ele não desobedeceu porque ele não ouviu. Ele estava desobedecendo porque ele estava ouvindo outras vozes.
Aquilo que era claro para ele, o mandamento que era claro para ele, vai lá e acaba com tudo, faz isso. E aí ele vai, acaba com a parte, e a outra parte, que ele viu o soldado ali protegendo, ele nada fez. E aí a gente vai ver que dentro dessa história, como ele fala, temi o povo, é onde a gente às vezes ouve a voz do medo, aquilo que parece ser lógico, a gente dá atenção para aquilo, a voz da conveniência, não é assim, isso aqui me convém, então a voz da pressão. Às vezes somos pressionados, somos. Saul ali também naquele momento ali, com toda aquela situação, você acha que não tinha pressão sobre ele? Com toda aquela ordem que foi dada a ele para ele executar. E aí o soldado querendo fazer diferente daquilo que ele tinha como ordem. E aí ele ia fazer o quê? Ia lá barrar o soldado, ia se indispor com o soldado, ia ter o soldado contra ele, ou não. Barra aqui o soldado, ou deixa eles fazer, finge que não estou vendo isso aí. Então tudo isso acontece com a gente também. Aquilo que parece ser lógico, aquilo que parece ser conveniente, a pressão que nos vem todos os dias. Ou não é assim? Quem nunca foi pressionado aqui? Quem nunca sentiu pressionado por algo? E aí no desespero você faz coisa que é o do seu jeitinho. No desespero a gente deixa de ouvir clara a voz do Senhor. Por toda essa pressão que nos vem. Então, queridos, eu acredito que aquele homem ali naquele momento também estava sob pressão. E aí eu pergunto, qual a voz vai ter mais autoridade? Qual voz vai ter mais autoridade sobre as nossas vidas? Vai ser a da pressão? Vai ser a da conveniência? Vai ser de tudo aquilo que quer nos paralisar? Ou vai ser a voz clara do Senhor? Quantos de nós sabemos aquilo que é claro que o Senhor quer de nós? Sabe exatamente o que o Senhor quer, mas ainda assim obedece outras vozes. Mesmo sabendo aquilo que o Senhor quer de nós. Eu vou te falar algo. É como se você estivesse entrando numa... Não sei quem já teve essa oportunidade, mas eu acredito que todos conhecem. É como se você estivesse entrando na cabine de um guindaste. Para quem não conhece, para quem nunca entrou, você entra na cabine, aquilo ali parece um painel de um avião, de tanto botão que tem naquele negócio ali. Mas ali dentro, de acordo com o tamanho e peso daquilo que você vai pegar, aquele computador vai te falar o tanto que você pode subir, aquele computador vai falar o tanto que você pode esticar a lança. E se você passar daquilo, você pode tombar ele. Dependendo do lugar que você estiver, você vai morrer. Dependendo do lugar que o guindaste estiver para estar lá da pessoa, vai morrer. Ou vai danificar tudo ali.
você vai estar na rua. E aí a pessoa entra ali na cabine daquele guindaste ali e faz o quê? Confia no que o computador te mostrando. Opa, você está chegando no máximo. Ou você vai olhar pelo vidro assim, que você tem a visão de tudo que você está fazendo, e vai falar assim, não, pelo que eu estou vendo aqui, eu consigo um pouco mais, dá para ir. E aí você faz o quê? Confia no seu olhar clínico? Ou confia no computador que está te falando, não dá mais para ir? Queridos, assim é a nossa vida com o Senhor. O Senhor está querendo ser claro com você, te orientar, fala, aí não vai aí não vai dar certo. E aí a gente com o nosso olho carnal, olha aquilo ali, aqui dá para ir mais um pouquinho, aqui dá para fazer. E aí o que a gente faz? Confia no computador, vai no olho mesmo. Confia naquele que fala claramente conosco, que tem o conhecimento de tudo e de todos. Ou vai no seu jeitinho brasileiro? Eu te dou certeza o tempo todo. Eu te dou a certeza, na verdade, de que o Pai, Ele é muito claro conosco. E eu sei que, da mesma forma que Ele tem falado ao meu coração, tem ministrado ao meu coração, com essa mesma clareza, eu sei que Ele fala com você. Eu sei que Ele já foi claro, específico, ao falar com você. Mas às vezes a gente, mesmo ouvindo com essa clareza, a gente ainda fica esperando um pouco mais. Não é assim? Não, ele falou aqui, mas eu vou esperar esperar ele fazer mais alguma coisa. Querido, ele já fez, ele já falou, já foi claro conosco. E o que estamos esperando? O que é preciso acontecer mais? De tão claro que Ele já foi conosco, tão claro que Ele é com você. Quem aprende a ouvir, quem aprende a ouvir a Deus no momento tranquilo, quando chegar o caos, vai conseguir ouvir a voz do Senhor também. É uma verdade ou não é? E se a gente deixar para ouvir só no momento do caos, dificilmente vai dar certo. Porque no caos você está na correria, você está no desespero. E aí se você não aprendeu a ouvir no momento que estava tranquilo a voz do Senhor, no desespero você vai. No desespero a gente grita socorro, mas os ouvidos parecem que estão tapados, não ouve com clareza, não é assim? No momento de desespero. 1 Samuel, no capítulo 23, vamos falar de Davi. Davi, quando você for ler 1 Samuel, capítulo 23, a gente vai ver que Davi estava fugindo. Davi estava sem casa, Davi estava sem o exército a favor dele. Tinha algumas pessoas com ele, mas sem estabilidade. E mesmo assim, a Bíblia vai dizer várias vezes que Davi consultou o Senhor. A gente vai observar, lê depois. Antes de lutar, Davi consultou. Antes de fugir,
Davi consultou. Quem conhece toda a história sabe disso. Até para atacar os inimigos, ele consultava o Senhor. E o segredo de Davi foi o quê? A esperteza dele? Não, Davi foi inteligente porque ele entendia que dependia do Senhor. Ele entendia que para tudo ele tinha que colocar o Senhor. A gente vê que quando ele foi derrotar o Golias, o que ele falou lá? Será mesmo que Davi tinha condição alguma? Vamos falar fisicamente, o que a história narra. Golias grandão, Davi pequenininho, ele tinha condições de derrotar aquele? Condições nenhuma. Mas ele estava ali cheio de fé, convicto, porque ele cria no Senhor. Ele sabia que ali ele não estava indo sozinho. A presença do Pai estava com ele. Então a gente vai ver um homem que o tempo todo estava consultando ao Senhor. O tempo todo estava buscando ao Senhor. E é onde eu falo que quem aprende a ouvir na paz, na tranquilidade, no momento da guerra também, ele vai conseguir ouvir o Senhor. Ali foi dependência do Senhor. E muitos de nós às vezes quer ouvir a voz do Senhor só no momento de crise. Não vai, queridos, é momento de desespero. Então devemos aprender a ouvir a voz do Senhor no momento de paz, no momento de tranquilidade, no momento de calma. Não é assim? Eu tenho certeza que se o David, sem ver, se a Júlia ligar para ele num telefone desconhecido, quando ele ouvir a voz, ele sabe que é a Júlia. O meu filho, se ele estiver lá atrás, eu assoviar alto aqui do jeito que eu assovio, ele, é o quê, pai? Ele já acostumou, ele conhece. E no momento de paz, de tranquilidade, é o momento que a gente tem para conhecer o Pai. A Bíblia fala que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, se no momento de paz, no momento de tranquilidade, você está buscando essa intimidade com o Senhor, no momento que o caos surgir, no momento que a chapa esquentar, e o Senhor falar com você, você vai estar conhecendo a voz do seu pastor. Você está conhecendo ali também, mesmo na tribulação, a voz daquele que tem te guiado em todo momento. Por isso, essa importância. Por isso a importância da busca constante pela voz daquele que tem cuidado de nós. Pela voz daquele que nos guia a todo momento. E essa voz só vai ser conhecida se você andar diariamente. Se você buscar diariamente. Para mim conhecer a voz do meu Pai, do meu Deus, eu preciso ter intimidade. Assim como eu citei o exemplo aqui, se a Júlia ligar para ele, mesmo num telefone desconhecido, ele vai saber. Por quê? Porque tem intimidade. É quem está com ele todos os dias. Meu filho conhece o meu assovio porque ele está acostumado. Você conhece a voz da sua esposa ou vice-versa? Mesmo sem estar vendo, mesmo a chamada é desconhecida, você atendeu, você sabe que é a voz da sua mulher ou do seu marido, porque está junto todos os dias, você tem essa intimidade, você conhece a voz. E assim é conosco, querido. Para conseguirmos ouvir a voz do nosso Senhor, a gente tem que ter essa intimidade. Isso a gente consegue diariamente. Ouvindo a voz
do nosso bom pastor. Amém? João, no capítulo 10, no versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Olha como é bonito. Ela me conhece e eu as conheço. Para rolar essa intimidade tem que ser diariamente. Não dá para ser de vez em quando. Que intimidade é essa de vez em quando? De vez em quando ele estiver falando comigo, que eu não vou discernir a voz dele. De vez em quando, ele vai estar tentando ser claro comigo e eu não vou estar conhecendo a voz. Então tem que ser diariamente, querido. Para que nós possamos conhecer verdadeiramente Ele e Ele nos conhecer. Um outro ponto que eu quero falar com vocês é que nem toda oportunidade vem de Deus. Que isso? Oportunidade boa como essa? A gente vai ver aqui em 1 Samuel, a história a gente vai ver que Saul, ele, para fazer as suas necessidades, ele procura o quê? Uma caverna, não é isso? A Bíblia fala isso. Ele procura uma caverna, fala, opa, que tá bom para mim. Ele entra dentro dessa caverna, sem saber quem está lá dentro. Davi. E só para vocês saberem, Saul é o cara que fica o tempo todo atrás de Davi querendo, vou acabar com esse cara, se encontrar ele eu vou acabar com ele. O tempo todo, você olhar na história de Saul, doido querendo a cabeça do Davi. E aí ele entra dentro da caverna, Davi está lá, ao meu olhar e ao olhar daqueles soldados ali, o que eles vão falar? Davi, é seu momento. Facinho, Davi, olha aí. Veio de bandeja. Só que a história conta o que pra gente? O que a história fala pra gente? Davi deu atenção àquilo que o soldado estava falando ali? Parecia ser lógico. Pô, Deus falou que ele ia ser rei. Para ser rei, Saul tinha que morrer. Aí o cara ali dentro, ali na caverna com ele, parecia ser lógico ou não? Manda o soldado acabar com ele ali, ele vira rei, tudo fácil. Era conveniente ou não era? Parecia ser uma grande oportunidade ou não parecia? Oportunidade da vida daquele cara. Aí, Davi, filezinha, facinho. Querido, mas Davi não faz isso. Davi não deu ouvido àquele que aqueles homens estavam falando com ele. Davi estava dando atenção para quê? Para a voz do Senhor. Aquilo que ele conhecia como caráter de Deus. E às vezes a gente vê algumas coisas acontecendo na nossa vida e a gente acha que é uma grande oportunidade. Deixa eu te falar uma coisa. Aquele que nos prometeu algo, ele tem promessa para mim, tem promessa para o Felipe, para a Vanessa, para o David, para a Júlia. Se ele prometeu, ele cumpre, não é assim?
Da mesma forma que Davi não precisava matar Saul para ser rei, queridos, o Senhor não precisa da nossa ajuda para cumprir algo que Ele te prometeu. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Aquilo que parece ser uma grande oportunidade, querido, a gente está aprendendo aqui que nem sempre é a vontade do Pai. Aquilo que a gente olha aqui nessa história aqui parecia a grande oportunidade para o Davi ali. Ele responde: jamais levantarei as minhas mãos contra o ungido do Senhor. Isso é extraordinário, querido. Extraordinário. O Senhor não precisa, querido, do nosso jeitinho. Ele prometeu, então vamos começar a me movimentar. Ele prometeu, então vou começar a fazer por onde aqui. Vou esticar daqui, esticar dali. As coisas acontecem assim, o nosso jeitinho só atrapalha a situação. Essa é uma grande verdade. Você imagina se Davi vê aquilo ali como uma grande oportunidade e tira a vida daquele cara? O sangue na mão do Davi que não precisava. Poderia mudar toda a história. Mas ele não fez assim. E às vezes, querido, dentro daquilo que o Senhor já nos prometeu, o inimigo vem com bandejas e a gente vê aquilo como um atalho para querer que aconteça mais rápido, para querer que aconteça de acordo com a minha vontade. Esquece que o Senhor não precisa desses atalhos tomados por nós. Para que tudo aquilo que Ele prometeu se cumpra. Nem toda oportunidade é a vontade de Deus, querido. Nem tudo aquilo que parece ser bênção é uma direção divina. E a gente precisa ficar atento, querido. Deus oferece para a gente um processo. Tem todo um processo pra gente. O milagre vai vir. Aquilo que Ele te prometeu vai vir. Tem todo um processo para você passar. Não precisa de a gente procurar atalhos. A gente só precisa estar atento para cumprir a vontade do nosso Pai. A gente vê a diferença entre esses dois homens. Já Saul queria resolver tudo na força. Tudo era: eu vou matar, eu vou acabar com ele. E a gente via que Davi esperava o tempo de Deus. Então, cara, pessoal, a gente tem que aprender com Davi. Colocar o Senhor sempre no centro das coisas. Sempre buscar: Pai, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer que eu faça? Deixar de olhar aquilo que parece ser muito bom. Deixar de querer pegar os atalhos. Deixar de querer ajudar. Deus Todo-Poderoso e a gente querendo onisciente. E a gente querendo ajudar. Quem somos nós, querido? A gente querendo fazer o nosso jeitinho. Quem somos nós? Outro ponto que a gente deve observar: o caos pode nos levar ao maior encontro com Deus. Samuel, 1 Samuel no capítulo 30 vai falar isso pra gente.
que Ziclac foi totalmente destruído. As famílias foram levadas, tudo foi queimado. Davi tendo que fugir de Saul, porque Saul queria de todo jeito pegar ele. Tem que fugir o tempo todo daquele cara. E aí quando ele volta para encontrar o povo, cadê o povo? Cadê as coisas que estavam lá, tudo queimado? E aí não bastasse isso, Saul atrás dele querendo pegar, ele voltar, a família foi levada, tudo queimado. A Bíblia fala que até os homens que estavam acompanhando ele queria pegar ele, naquele momento ali queria matar o Davi. E era o pior momento para Davi aquele ali, sendo perseguido pelo rei, voltar, não encontra a família, tudo queimado. Os homens que acompanhavam ele, soldados revoltados com ele, queriam matar ele também. E o que Davi fez? Davi se fortaleceu no Senhor. E aí depois, ele consultou o Senhor. E aí somente depois, Deus respondeu para ele. E a gente quer atropelar o sistema todo. A gente quer consultar primeiro, fortalecer depois, se é que consulta. Aí o desespero bate. Desespero bate, você perde o controle de tudo, aí você já não ouve com clareza a voz do Senhor. Olha como Davi fez. Primeiro, fortaleceu a sua alma. Depois ele ouviu claramente aquilo que o Senhor queria falar com ele. É assim ou não é a história? Quem está emocionalmente destruído, sentimento abalado, vai confundir, querido. Não vai ouvir com clareza a voz do Senhor. Então a gente precisa fazer como esse cara fez. Fortalecer em Deus significa o quê? Fortalecer no Senhor. É orar, é buscar, é adorar o Senhor. Ali você lembra de todas as promessas que Ele fez e permanece firme na palavra dEle. Isso que é fortalecer nele. Olha a situação desse cara. Chapa quente pro lado dele, Saul atrás, os próprios soldados já estavam se revoltando contra ele. Cadê a família? Tudo queimado. E aí o cara foi fazer o quê? Se fortalecer no Senhor. O desespero aqui resolvia para o Davi? Deixar o medo tomar conta ali resolvia para ele? Ele foi se fortalecer naquele que era capaz, o único, capaz e suficiente para resolver tudo aquilo que estava acontecendo. E é o que devemos fazer, querido. Nos fortalecer. Nos fortalecer. Não deixar o desespero tomar conta, não deixar o medo tomar conta. Aquilo que o Senhor já foi claro comigo, com você, a gente precisa obedecer. O medo vem para nos paralisar. A gente estica daqui, estica dali, não vou fazer assim, vou fazer assado.
Na verdade, isso é o medo. A gente quer fazer o nosso jeitinho. E a gente dá atenção para a voz do medo e deixa de fazer, deixa de obedecer com aquilo que o Senhor já foi claro para nós. E aí a gente vai ver Samuel falando para Saul, num certo ponto da história, que obedecer é melhor do que sacrificar. A gente, no decorrer da história, Samuel chega para Saul. O que está acontecendo aí, Saul? Porque Saul foi guerrear, a galera voltou com aquilo que era bom, e aí eles queriam fazer um sacrifício, não é isso? Não, que o pessoal vai sacrificar esses animais bons aqui, vamos fazer assim, sabe? Mas era isso que Deus tinha ordenado para Saul fazer? E Samuel, quando foi lá confrontar Saul, ele falou o quê? Eu obedeci o Senhor. Eu obedeci. E aí ele escuta um barulho. Mas Saul, esses bichos aí, esse barulho de bicho aí. Não, esse aí foi os meus soldados que pegaram os melhores. Aí a gente vai oferecer o sacrifício. E Samuel fala o quê? Samuel, obedecer é melhor do que sacrificar, Saul. E o que o Senhor te ordenou a fazer, Saul? Não foi desse jeitinho não que ele falou, tá? Não, acredito que não. Tem certeza? E o que o Senhor te ordenou a fazer, Saul? E queridos, dentro disso que eu estou falando aqui, muitas vezes a gente quer compreender tudo. Quer entender tudo que está acontecendo, como vai ser para depois obedecer. E Deus quer que nós fazemos o quê? Simplesmente obedeça. E se a gente for olhar para a Bíblia, Abraão, Noé, José, Moisés, Pedro, todos esses obedeceram antes de entender completamente tudo aquilo ali que estava acontecendo. E a nossa obediência, ela vem antes do milagre, não é assim? Mas não, a gente quer entender tudo, quer primeiro ver acontecendo aqui para depois querer obedecer. E a palavra nos ensina primeiro a obedecer. Que quando eu e você aprender primeiramente a obedecer à voz do Senhor, os comandos do Senhor, a gente enxerga um milagre. Nós conseguimos ver as coisas acontecendo e aí depois você precisava eu passar por isso para me entender isso aqui. Mas primeiro obedecer. E a voz de Deus, ela nunca contradiz a palavra. Se estiver contradizendo, não é Deus. Disso você pode ter certeza. A voz do Senhor, ela produz paz. Mesmo nas decisões difíceis que a gente tem que tomar. Produz paz. Sabe aquilo que
decisão difícil que você tem que tomar e você... Puxa, eu não estou sentindo paz, não estou... Quando é do Senhor, traz paz. Você se sente em paz. E para a gente ouvir a voz do Senhor, exige fé. Nem sempre vai fazer sentido para a gente, não. Tem situações que a gente olha e fala, mas não faz sentido. Não faz sentido passar por isso assim, assado. Não faz sentido. Não é assim? Comigo já aconteceu isso. Mas não está fazendo sentido. Mas nem sempre vai fazer sentido. Mas vai glorificar o Pai. Tenho certeza disso. Nem sempre vai fazer sentido o que está acontecendo. Mas vai glorificar Ele. Pode ter certeza. E a voz do Senhor, ela, quando a gente ouve com clareza, os problemas não só se resolvem, mas nos transforma. Não é só os problemas que são resolvidos. A gente aprende, nosso caráter é transformado. É onde a gente consegue, a gente sempre fala isso aqui, ser mais parecido com Cristo. Então nós somos transformados. Os problemas vêm, a gente dá ouvido à voz do Senhor, a gente aprende e somos transformados. Amém? E a gente vai ver que Davi recebeu o reino depois de ter passado por tudo aquilo. Deus permite porque ele obedeceu ao Senhor. A gente vê tudo isso que eu falei aqui, tudo que Davi ia fazer, ele consultava o Senhor. E a gente deve aprender com Davi. Dar o passo na hora que o Senhor manda, parar na hora que o Senhor manda, recuar também na hora que o Senhor manda, porque senão a gente vai quebrar a cara. O Senhor mandou você parar e você está andando. Mandou avançar, você para. Está ouvindo a voz do medo, na hora que é para você ir, aí você para, está com medo. O Senhor pede para você esperar e você, não, já vou aí, vou meter o pé na porta. Vai dar errado, querido. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do nosso Senhor, a voz do nosso bom pastor. Deus continua falando conosco o tempo todo. Mas qual voz a gente vai dar ouvido? A voz do medo, que quer nos parar? Ou a voz do Senhor? Em meio a todas essas situações, cada um aqui tem suas dificuldades. Qual voz vamos decidir ouvir? Eu volto a falar. Da mesma forma que o Senhor é claro comigo, eu tenho certeza que o Senhor é claro com cada um de vocês. Com cada um de nós. Tá fácil para você aí? Tá fácil? Tá difícil? Aqui o barco não tá virando, meu bem. Ele tá capotando dentro da água. E aí? Qual voz você está ouvindo?
O Senhor, Ele quer falar. E nós, como ovelhas, deve conhecer a voz do nosso bom pastor. Para conhecermos a voz do nosso bom pastor, para Ele nos conhecermos, é preciso ter comunhão com Ele todos os dias. É preciso ter uma busca constante. Só assim ouvimos com clareza a voz do nosso Pai. É o que eu tinha para compartilhar com vocês. Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. E que possamos cada vez mais buscar o nosso Criador, ter intimidade com Ele. Aprender a buscar Ele no tempo de paz. Para que no momento de caos, no momento de dificuldade, nós também possamos conseguir ouvir a voz do Pai. Amém? Vamos orar? Se coloca de pé. Só para a gente orar. Olha o que diz Isaías, no capítulo 30, versículo 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, os seus ouvidos escutarão uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, sigam. E aí no 10:27 no João, como eu falei, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vai com essa palavra, medita nela no meio da semana, analisa, eu estou conhecendo a voz do meu pastor, ele está me conhecendo ou não? Eu consigo ouvir a voz dele claramente ou não? Vai e medita. Pai, quero te agradecer nessa noite, Pai, por este momento, pela tua palavra, meu Senhor. Palavra essa, meu Pai, que é capaz de penetrar em nossos corações, mudar, transformar aquilo, meu Pai, que ainda, meu Pai, não estamos fazendo conforme o Senhor tem mandado, Pai, que possamos, meu Pai, mudar, entender, que seja, meu Pai, uma transformação genuína, Senhor, metanoia, mudança, meu Pai, que essa mudança, meu Pai, ela chegue em nós, Pai, que possamos, meu Pai, nos sentir, meu Pai, te sentir com mais clareza, ouvir a tua voz, aprender a ouvir a tua voz, Pai. Aquilo que o Senhor, meu Pai, já tem falado aos nossos corações, coração de cada um aqui, Pai, e que porventura, meu Pai, não estamos obedecendo. Tenha misericórdia de nós e nos ensina, Pai, a obedecer os teus comandos. Nos fortalece, Pai. Pai, que possamos, meu Pai, aprender, meu Pai, aprender aquilo, meu Pai, que o inimigo traz, meu Pai, numa bandeja, meu Pai, que parece ser bom, que possamos aprender, meu Pai, com essa palavra, meu Pai, e buscar o teu auxílio, buscar a tua direção. Seja, Pai, a nossa direção, seja, Pai, aquilo que buscamos, Pai. Seja, Pai, essa paz, Pai, em nossas vidas, Pai. Pai, eu te glorifico por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos direciona, Pai. Que possamos, meu Pai, estar aptos e capazes para ouvir e discernir a tua voz, Pai.
E aquilo, meu Pai, que não é do Senhor, que não agrada ao Senhor, que o Senhor possa nos purificar, que o Senhor possa nos lavar, nos limpar. Em nome de Jesus, Pai. Dá-nos uma semana abençoada, Pai. Uma semana, meu Pai, a qual, meu Pai, todos nós possamos ter intimidade com o Senhor. Que possamos, meu Pai, ter uma busca constante pela intimidade com o Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Tem cantina? Tem cantina. Não sai sem falar com o seu irmão, sem abraçar o teu irmão, marcar um café delicioso com o teu irmão. Vão em paz.